Bom dia, pessoal. Dando continuidade aos nossos estudos sobre essa parte inicial de movimento uniforme, na aula de hoje nós vamos ver a seguinte situação. Nós já vimos que se eu tenho, por exemplo, uma rodovia, tá? Eu preciso indicar um sentido positivo para ela, mas eu preciso indicar também um ponto de referência, o meu zero. A partir do momento que eu tenho o meu ponto de referência, o meu zero nessa rodovia, e eu sei para onde que ela cresce, então, por exemplo, eu vou numerar ela nesse sentido aqui. E como a reta real admite isso, né? Numa rodovia real, você nunca vai ver lá marcado menos 10, menos 20, mas é isso que você vai visualizar, tá certo? E eu vou supor que o meu carrinho saiu daqui, tá? Então, essa é a posição inicial dele, tá? O meu XZ. E esse carrinho, ele saiu daqui e foi para lá, tá? Ele está indo para lá com uma certa velocidade, ok? E depois de um certo tempo, esse meu carrinho chegou aqui, por exemplo, nos 50 metros. Então, esses 50 metros é a minha posição final. Alguns autores colocam XF, outros colocam só X, tá? Eu vou colocar só X. Se eu perguntasse para você quantos metros esse veículo andou para sair daqui e chegar até lá, eu acho que essa conta seria bem fácil, né? 50 menos 10, 40. Mas agora vamos parar e organizar essas informações. Então, olha só. Eu vou ter o meu XI igual a 10 metros, minha posição inicial. Minha posição final, eu cheguei nos 50 metros, tá? E para eu fazer essa minha conta, eu fiz 50 menos 10, que dá 40 metros. Se eu paro para olhar, eu fiz a minha posição final menos a minha posição inicial. Essa grandeza aqui vai ser o meu ΔX. E esse meu ΔX, ele vai ser para mim a grandeza deslocamento. Tá? Deslocamento escalar, ok? Basicamente, esse deslocamento vai me representar quantos metros ele andou num determinado movimento, tá? Mas agora, olha só, eu vou replicar aqui a minha reta, ok? Aqui está o meu 0, o meu 10, o meu 20, o meu 30, o meu 40, o meu menos 10, o menos 20, tá? Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou sair aqui do 30, tá? Então, essa vai ser a minha posição inicial e vou vir até aqui o menos 20, que é a minha posição final, tá? Então, quando eu faço isso, e aí na ciência eu não posso ficar mudando as regras do jogo o tempo todo, então vamos lá. Então, a minha posição inicial é o 30 metros. A minha posição final são os meus menos 20 metros, tá? E se eu peço para você me calcular o deslocamento, eu vou fazer posição final menos posição inicial, tá? Então, vai ficar posição final é o menos 20, posição inicial é o 30. Bom, aí agora vamos para a regra básica da matemática, né? Eu estou fazendo uma soma e subtração de sinais iguais. Eu somo, né? 20 mais 30 dá 50 e mantém o sinal negativo na frente, certo? Bom, agora vamos pensar na física da coisa. Bom, o que significa esse menos aqui na frente? Esse menos aqui na frente está representando que eu estou andando no sentido oposto ao do meu movimento, tá certo? Por exemplo, aqui, ele ficou um valor positivo, tá certo? Que esse positivo não aparece porque a gente não costuma colocar ele, né? Mas se você para olhar, é porque ele estava andando no sentido positivo
do meu movimento, tá certo? Da minha trajetória, do meu referencial, ok? Bom, aí agora o que acontece? Nós temos dois movimentos que são basicamente foram alterados por conta de um sinal. Então, sempre que esse deslocamento aqui for positivo, ou seja, no mesmo sentido do eixo aqui, da minha trajetória, do meu referencial, eu vou ter o que a gente vai chamar de movimento progressivo. Sempre que a gente tiver essa situação aqui, tá? Eu vou ter um movimento retrógrado. Ok? Então aqui, ó, esse menos simplesmente está me dizendo que ele está oposto à marcação da rodovia. Então ele andou 50 metros no sentido contrário. Tá? Só para ilustrar, vamos parar para pensar o seguinte, ó. O nosso estado de Santa Catarina é algo mais ou menos parecido com isso. Depois confere lá, você vai ver que é algo parecido com isso. A BR-101, ela corta o litoral de norte a sul. Quando você chega lá na divisa com o Paraná, você vai ver que aqui está o quilômetro 0. Aí vem o quilômetro 10, quilômetro 20. Tá? Aqui na Grande Florianópolis é mais ou menos o quilômetro 200. Então, o que acontece? Quando eu estou andando na rodovia no sentido norte-sul, tá? Eu estou andando no sentido em que cresce a marcação da rodovia. Então, quer dizer que nesse caso, o meu ΔX seria positivo, movimento progressivo. Quando eu estou saindo de Florianópolis indo para Curitiba na rodovia BR-101 no estado de Santa Catarina, porque o quilômetro 0 sempre muda, sempre inicia quando muda de um estado para o outro, tá? Então, quando eu vou daqui para lá, eu teria um ΔX negativo. Só que na realidade, na rodovia real, o que o pessoal fala? Ah, eu estou aqui no sentido sul da BR-101. Eu estou aqui no meu sentido norte da BR-101. Ok? Mas é exatamente a mesma situação. Movimento progressivo e movimento retrógrado. Tá certo? Bom, agora olha só. Vamos para uma última situação de análise para a gente parar e pensar. Ok? Então eu tenho aqui a minha reta real. Aqui está o 0, o 10, o 20, 30, 40, 50, 60. Qual vai ser o meu movimento? Eu vou sair aqui do 0, tá? Então, essa é a minha posição inicial. Vou até o 60, tá? Do 60, eu vou voltar para o 30. E a pergunta que vai ser feita sobre isso é: calcula para mim qual é o deslocamento que esse objeto percorreu. Bom, o deslocamento, por definição, eu preciso saber a posição inicial, que está bem claro. Ele saiu do 0 metros. Mas e a posição final? Onde é que ele terminou? Bom, ele terminou na posição 30 metros. Tá? Então, nesse caso aqui, o meu ΔX ele vai ser a posição final menos a posição inicial. 30 menos 0, que é 30 metros. Entretanto, ele não andou só 30 metros, certo? Bom, que grandeza é essa que muda essa regra do jogo? Essa grandeza é a seguinte. Essa grandeza é a distância percorrida. Porque a distância percorrida, eu vou analisar o meu problema e vou pensar o seguinte, ó. Ele saiu do 0 e foi até o 60. E depois ele saiu do 60 e foi até o 30. Tá? Então, a distância total que ele percorreu, a distância percorrida, ela vai ser a soma dessa distância aqui, final menos inicial, mais essa distância aqui, final menos inicial. Bom, quando eu vou fazer aqui 60 menos 0 dá 60, mais 30 menos 60 dá menos 30,
E se eu continuar a conta, você concorda comigo que eu vou terminar exatamente nesses mesmos 30 metros? Tá? Então eu tenho que tomar cuidado. A distância percorrida, eu tenho que calcular o módulo dessas distâncias e somar todas elas. Tá certo? O que é o módulo? Tudo aquilo que eu coloco dentro de um módulo, ele fica positivo. Então, por exemplo, o módulo de 60 é 60, o módulo de menos 30 vai ser mais 30. Então, a distância total foi de 90 metros. Ok? Então, olha só. Nesse caso aqui, quando eu começo a analisar, deslocamento. Posição final, posição inicial é que me interessa. Só. Tá? Não interessa se ele foi, voltou, quantas vezes ele fez isso. Se é para calcular a distância percorrida, aí eu tenho que levar em consideração quantos metros ele andou para lá. Foram 60 metros. Mais 30 metros que ele andou para cá. Fechou 90 metros, tá certo? Então, eu preciso tomar esse devido cuidado nesses problemas, tá certo? E isso aparece aqui, ó. Movimento progressivo e retrógrado, tá? Quando ele ocorre no sentido do movimento é progressivo. Quando ele ocorre no sentido oposto, ele é retrógrado, tá certo? Ok? E aqui eu tenho dois exemplos, né? Daqui para lá, movimento progressivo. De lá para cá, movimento retrógrado, ok? Só para você ter uma ciência aí, alguns autores ao invés de x usam s, mas é a mesma grandeza, é o mesmo deslocamento, tá certo? Aqui está toda a definição do deslocamento escalar que eu te apresentei. Aqui tem um exemplo de São Paulo para o Rio de Janeiro, mais 400 quilômetros. Do Rio de Janeiro para São Paulo, o deslocamento é de menos 400 quilômetros, tá certo? Então, isso é tudo que a gente pode falar. E aqui eu tenho um outro exemplo, né? Ele saiu do menos 2, foi até o 6, depois voltou para o 3, tá? E se ele pede qual o deslocamento escalar, tá? Deixa eu só pegar aqui captura da tela, tá? Então, se eu tenho que calcular o meu deslocamento escalar, a posição inicial é menos 2 metros, a posição final são os meus 3 metros, certo? O meu ΔX, que é o deslocamento escalar, vai ser a posição final menos a posição inicial. 3 menos menos 2, tá? Então vai ficar ΔX igual a 3 menos vezes menos dá mais. Então, o meu ΔX vale 5 metros, ok? Então, só para a gente parar e pensar. E se ele pedisse a distância percorrida, aí eu teria que ir lá e calcular. Para sair do menos 2 e chegar até o 6, do menos 2 até o 0 tem 2, mais 6, 8, 8 mais 3 para cá, 11 metros. Aí seria a distância percorrida. Tá? E ela sempre vai ser positiva, né? O meu deslocamento escalar, ele vai me fornecer se o movimento é progressivo ou retrógrado. Já a distância percorrida não, ela sempre vai dar um resultado positivo. Uma outra grandeza que a gente usa muito é o intervalo de tempo. Quanto tempo eu gasto para fazer esse ou aquele movimento, tá certo? Então, o intervalo de tempo eu não tenho que me preocupar, porque sempre vai ter que dar positivo. Então, vai ser o tempo maior menos o tempo menor. Tá? Então, não tem como eu sair de casa às 8 horas e querer chegar no trabalho às 7 horas. Não vai dar. Então, isso sempre vai ser o maior menos o menor, tá certo? E aí aparece a velocidade média. Então, a velocidade média, ela é a divisão, a razão, o quociente entre o deslocamento escalar e o tempo, tá certo? Então, essa velocidade média, eu posso organizar ela para facilitar a tua vida da seguinte forma, tá? Velocidade média, ela vai ser o ΔX sobre o ΔT. Lembrando, né, que esse ΔX ele pode ser calculado como sendo x menos xi. O ΔT ele pode ser calculado como t menos ti. Esse cara aqui sempre vai ser positivo. Esse cara aqui
pode ser positivo, mas pode ser negativo, ok? E o mesmo acontece com esse cara aqui, pode ser positivo e pode ser negativo. Então, o que a gente pode fechar? Se o deslocamento é positivo, a minha velocidade média também vai ter que ser positiva. Se o meu deslocamento é negativo, a minha velocidade média também é negativa. Tá? Então, ele vai me dizer, se o deslocamento é progressivo, a velocidade também é progressiva. Se o deslocamento é retrógrado, a minha velocidade também é retrógrada. Só que eu posso escrever isso aqui na forma de um triângulo, assim, ó. Velocidade média vai ser ΔX sobre ΔT. Então, por exemplo, se eu quero calcular o ΔT, escondo o ΔT, como é que ficou a minha equação? A minha equação ficou ΔT, que é o que eu escondi, ΔX sobre a velocidade média. Se eu quero calcular, por exemplo, deixa eu copiar aqui rapidinho o meu triângulo, tá? Velocidade média, ΔX, ΔT. Se eu quero calcular a velocidade média, então a velocidade média, ela fica ΔX sobre ΔT. Ah, mas eu não quero calcular isso, eu quero calcular o ΔX. Então, vamos lá para calcular o ΔX. Então, tá lá o meu triângulo, né? ΔX, velocidade média, ΔT. Então, se eu quero calcular o ΔX, perceba que agora está um do lado do outro, não tá um sobre o outro. Então, o meu ΔX, ele é a minha velocidade média vezes o ΔT. Outra coisa que é importante aqui você saber e guardar no fundo do coração, tá? É a questão das unidades de medida. Então, aqui eu tenho o ΔX, ΔT e a velocidade. No nosso sistema internacional, isso aqui vai ser em metros, isso aqui vai ser em segundos, isso aqui vai ser em metros por segundo. No nosso sistema usual, isso aqui vai estar em quilômetros, isso aqui vai estar em horas, isso aqui vai estar em quilômetros por hora, tá? Então, olha só, para você passar de metros para quilômetros, você vai dividir por 1000. De quilômetros para metros, multiplicar por 1000. De segundos para horas, você vai dividir por 3.600. De horas para segundos, você vai multiplicar por 3.600. Agora, de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6, 3.600 dividido por 1000. E de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Tá? Então, não dá de misturar. Ou você vai usar todas as unidades aqui na coluna azul, ou todas na coluna verde. Não mistura uma coisa com a outra para você não ter problemas, tá certo? Voltando aqui ao nosso slide, a outra velocidade que aparece é a velocidade instantânea. Então, a velocidade instantânea é quando eu quero pegar ela num tempo muito pequenininho, ok? Então, por exemplo, você está passando ali na beira-mar norte, está cheio de radares e controladores de velocidade. Então, naquele exato momento, a sua velocidade era de 100 km por hora. Você vai ser multado. Não importa se um segundo depois você já havia pisado no freio e a velocidade havia diminuído. Tá? Então, a velocidade instantânea é a velocidade, por exemplo, que um radar registra sobre você. Tá? A velocidade média é aquela velocidade que eu teria que manter sempre igual no meu velocímetro para fazer uma determinada viagem. Tá ok? Bom, tendo feito isso, a gente pode pensar nos exemplos, ok? E aí eu vou começar tirando aqui um print da tela, certo? Então vamos lá. Ele está me dizendo aqui que a velocidade escalar média de um atleta que corre 100 metros. O que são esses 100 metros? É uma distância. Vai ser o meu delta x. Em 10 segundos. 10 segundos são o meu tempo. Agora, ele quer a velocidade média em
km por hora. Então, a minha velocidade média, ela é o meu ΔX sobre o meu ΔT. Bom, nada me impede de pegar aqueles 100 metros, passar para quilômetros, aqueles 10 segundos e passar para horas. E eu já acho a resposta em quilômetros por hora. Mas a gente precisa se habituar a pensar da seguinte maneira. Então, vamos lá, a velocidade média vai ser 100 metros por 10 segundos, que vai dar 10 metros por segundo. Bom, mas eu preciso passar para quilômetros por hora. Se o meu objetivo é passar para quilômetros por hora, para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu simplesmente multiplico por 3,6. 10 vezes 3,6 dá 36 quilômetros por hora. Tá certo? Então precisa ficar muito atento com essas unidades de medida, ok? Bom, o próximo exercício é o 2, que diz assim: um móvel percorre uma distância de 1.400 metros, tá? Então, deixa eu jogar isso aqui para cima, tá? Então, o nosso ΔX é de 1.200 metros em 4 minutos. Aí ele quer saber qual é a velocidade média em metros por segundo. Então, ele quer saber qual a velocidade média em metros por segundo. Bom, então vamos lá. Metros já está em metros, só que minutos e segundos ainda preciso ajustar. Então eu vou lá. 1 minuto tem 60 segundos, tá? 4 minutos vão ter x. Faça a multiplicação cruzada. X vezes 1 é igual a 4 vezes 60. X é igual a 240 segundos. Agora eu consigo montar e calcular a minha velocidade média na unidade que ele pede. Então, a minha velocidade média, ela é o ΔX sobre o ΔT, que dá 1.200 dividido por 240, que vai dar 5 metros por segundo, tá certo? Então, se eu já venho cuidando com as unidades de medida e tendo sempre na minha mente esse quadro aqui, as coisas ficam bem tranquilas, tá certo? Bom, o próximo exercício é o 3, que diz o seguinte: uma partícula percorre 30 metros com velocidade média de 36 km por hora. Então, deixa eu jogar isso aqui para cima. Então, ele vai estar percorrendo uma distância, um deslocamento de 30 metros com uma velocidade média de 36 km por hora. Aí a pergunta dele é: em quanto tempo ele faz esse percurso? Bom, aí nós temos uma seguinte situação, tá? Eu posso passar esse cara para quilômetros, ok? Mas se eu passar esse cara aqui de quilômetros por hora para metros por segundo, ok? Eu vou simplesmente dividir por 3,6, ou seja, 10 metros por segundo. Para eu calcular o tempo, vamos lembrar aquilo que eu já havia colocado para vocês aqui em cima, aqui, ó. Tempo é deslocamento sobre velocidade média. Então, vamos lá. Então, o meu tempo é o meu ΔX sobre a minha velocidade média. Então, vai ser 30 metros sobre 10 metros por segundo. Quer dizer que isso aqui vai dar 3 segundos, ok? Como que eu cheguei nessa unidade de medida? Olha só o que eu posso analisar. O meu deslocamento estava em metros. A minha velocidade passei para metros por segundo. Então, quer dizer que a minha resposta vai estar em segundos, ok? Então, fechamos mais essa questão, tá? E a quarta questão, ele diz o seguinte: o motorista de uma transportadora
recebeu seu caminhão e sua respectiva carga no quilômetro 340 de uma rodovia às 13 horas. Tá? Então, olha só, ele está falando que tem uma rodovia. Tá? Essa rodovia está em quilômetros. Então, ele recebeu aqui no quilômetro 340, às 13 horas, a carga. Certo? Voltando para o problema. Ele entregou a carga no quilômetro 120 da mesma rodovia às 16 horas. Então, ele saiu de lá, veio até o quilômetro 120 e às 16 horas ele entregou a carga. Então, ele veio de lá para cá. Essa é a minha posição inicial, essa é a minha posição final, ok? Qual foi a velocidade média desenvolvida pelo caminhão? Então, velocidade média é ΔX sobre ΔT. ΔX é a posição final menos a posição inicial. E o tempo? Bom, 16 horas menos 13 horas, isso aqui vai dar 3 horas, certo? Então vai ficar menos 220 sobre 3, que vai dar menos 73,333 km por hora, tá certo? Bom, lembrando o seguinte, esse menos representa movimento retrógrado e o 73,3 é a velocidade dele. Normalmente, numa questão dessas, ele vai pedir qual? O módulo da velocidade média. Bom, o módulo da velocidade média, se eu quiser representar matematicamente bonitinho, é isso aqui. É exatamente aquele valor sem o sinal, tá ok? Bom, tendo visto isso... não, tem mais um exercíciozinho aqui para a gente poder brincar aqui. Um percurso de 310 km deve ser feito por um ônibus em 5 horas. Então, vamos lá. Tá? Eu tenho uma distância de 310 quilômetros. Essa é a distância total. Tá? E ela deve ser feita em 5 horas. Então, isso aqui eu tenho que fechar em 5 horas. Tá? Bom, ele percorre 100 quilômetros. Então, 310, mais ou menos aqui um terço, né? Então, ele percorre esses 100 quilômetros a uma velocidade média de 50 km por hora. Depois, ele percorre 90 quilômetros a uma velocidade média de 60 km por hora. Aí ele quer saber qual a velocidade média que ele deve colocar nesse último trecho para poder cumprir os 310 km em 5 horas. Bom, eu tenho que achar o ΔX e o ΔT. Então, vamos lá pensar no meu problema. ΔX, bom, ele já andou 100 mais 90. Eu tenho que saber qual é o valor que falta para fechar 310. Então, 100 mais 90 dá 190. 190 para fechar 320 vai dar 120 quilômetros. Bom, agora quanto tempo ele já gastou dessas 5 horas? Bom, então vamos lembrar que tempo é o ΔX sobre a velocidade média. Então aqui foram 100 km dividido por 50 km por hora, ele já gastou 2 horas. Aqui foram 90 km a 60 km por hora, que dá 1,5 horas. Então, qual é o tempo total que eu já gastei? 3,5 horas. Quanto tempo eu tenho ainda? 1,5 horas. Então, vai ser 120 sobre 1,5. Então, essa velocidade média vai dar 80
km por hora. Tá ok? Pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje, tá? Na próxima aula a gente vai discutir movimento uniforme. Entretanto, a lista de exercícios para essa semana é bem grandinha. Tá certo? Então, por favor, se concentre lá para fazer todos esses 35 exercícios, tá? Para você gravar bem como é que se faz esse assunto. Grande abraço para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.